Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, amados jovens, queridas jovens, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso amado Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe de jovens do segundo trimestre de 2021, trimestre que tem sido uma bênção, rico e enriquecedor, no qual estamos estudando o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Especificamente, hoje estudaremos a lição de número 7, para o dia 16 de maio de 2021. É Deus quem dá o crescimento. Mas antes de iniciarmos esta aula propriamente dita, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Afinal de contas, fazendo isso, você contribui com o fortalecimento para o fortalecimento do canal Conectados com a EBD e nos ajuda a levarmos cada vez mais para mais pessoas as mensagens de boas novas, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da lição de número 7 é Deus quem dá o crescimento. Encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A síntese nos diz: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é quem dá o crescimento à plantação. A leitura bíblica, o texto base da lição de número 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7, 8 e 9. Assim está escrito o texto sagrado: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, jovens de Deus, muitos querem ser líderes, mas poucos querem servir a igreja e a Cristo. Jesus, ele é o maior exemplo de líder servidor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, teve prazer em servir aos homens. Certa feita, o nosso Cristo declarou de forma bem clara para que todos ouvissem que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, versículos 26 27 e 28. O apóstolo Paulo, que foi alcançado por esse Cristo, ele seguiu as pisadas do nosso amado Mestre,
servindo-o em todo o tempo e de todo o coração. Ele sabia que o Senhor o havia chamado para semear as palavras do Evangelho, as sementes das boas novas. Sim, Paulo sabia que a sua função era plantar, porque o crescimento somente quem dá é Deus. Por isso, na lição de hoje, de forma muito simples, veremos que Paulo usa a metáfora da plantação para falar de suas contribuições, bem como falar das contribuições de Apolo no tocante ao crescimento da Igreja de Cristo na cidade de Corinto, uma vez que foi Paulo quem semeou a semente das boas novas nos corações dos crentes da cidade de Corinto, e Apolo teve a nobre missão de regar, contribuindo assim para que os coríntios se tornassem mais fortes na fé em Cristo Jesus, o Senhor da igreja. No entanto, o apóstolo Paulo deixa bem claro que, embora ele plantando e Apolo regando, o crescimento é somente, tão somente, Deus quem dá. Aleluia! Já no primeiro tópico da lição, veremos que Paulo plantou a semente das boas novas na cidade de Corinto. Sim, vemos de forma clara, claríssima, no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 15, versículo 36 ao capítulo 18, versículo de número 22, em especial, no capítulo de número 18, versículo 1 ao versículo de número 22, que Paulo teve a nobre missão de semear as boas novas nesta cidade, na cidade de Corinto, uma cidade idólatra, uma cidade promíscua, uma cidade cujos habitantes viviam e estavam distante de Deus. Por isso, Paulo chega àquela cidade para cumprir o seu chamado, pregar o evangelho aos gentios. Capítulo 18, versículo 1 está escrito: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Paulo chega a Corinto e vai se deparar, vai se encontrar com um judeu por nome de Áquila, versículo de número 2. A partir daí, ele começa a fazer amizade, cria vínculo de amizades com Áquila e Priscila, e é interessante que ambos tinham ou desenvolviam o mesmo ofício. Eles fabricavam tendas. Paulo, juntamente com este casal, vai agora preocupar-se em pregar o Evangelho de Jesus Cristo na promíscua cidade de Corinto. Só que os tempos se passam depois de pregar o Evangelho, depois de ganhar algumas vidas naquele lugar e, com a ajuda de Deus, implantar a Igreja de Cristo naquela cidade.
Paulo continua a sua nobre missão de pregar o Evangelho. Só que quando ele está na sua jornada, ele recebe informações acerca da cidade de Corinto e dos crentes que ali residiam. Como pastor, ele tem a preocupação em zelar, em cuidar da vida desses irmãos, sobretudo no sentido espiritual. Como ele não podia ir de imediato à cidade de Corinto, o que é que ele faz? Ele escreve cartas. Na primeira carta, nós vamos destacar aqui que ele vai usar a expressão dirigindo-se aos crentes daquela cidade: eu plantei. Certamente, quando isso ele o faz, ao usar essa expressão, o apóstolo estava a se recordar de sua segunda viagem missionária, período no qual ele passou pela cidade de Corinto e lá fundou, como acabamos de falar, a igreja do Senhor. Mas lembramos que nesta viagem ele fundou não apenas a igreja na cidade de Corinto, mas também na Galácia, em Filipos e em Tessalônica. Atos capítulo 15, versículos 36 a 18, 22. Em Corinto, o apóstolo dedicou-se à fabricação de tendas para ter o seu sustento, não ser pesado para ninguém, mas mesmo assim ele continuava a pregação do Evangelho. Lá em Corinto, ele passou 18 meses, 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, anunciando o reino de Deus, pregando a palavra de Jesus Cristo. Ora, ao anunciar este evangelho, o apóstolo passou a sofrer oposição por parte dos judeus. Todavia, ao invés de desanimar, ao invés de parar a pregação do evangelho, o que seria humanamente falando algo comum, o apóstolo Paulo continuou. Apesar da oposição dos judeus, pregando o evangelho. Entretanto, convém destacar que quando ele passa a sofrer oposição, perseguição por parte dos judeus, o próprio Senhor aparece para Paulo em visão. 1 Coríntios capítulo 18, versículo 9, ele diz: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Ele não parou de pregar o evangelho porque, em primeiro lugar, recebeu esta missão de Deus. Segundo lugar, ele não parou de pregar o evangelho porque Deus cuidava da vida do apóstolo Paulo. E aqui destacamos que, como recompensa da sua insistência, perseverança na pregação do evangelho, ele obteve êxito. De que maneira? Não há nada melhor para um missionário, para um pregador do evangelho, para um evangelista, para um pastor, para um cristão salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo que prega o evangelho. Não há nada melhor do que ver vidas se rendendo aos pés do Salvador. Paulo tem como recompensa isso, ele vê pessoas reconhecendo seu estado de miserabilidade, reconhecendo-se como pecadoras
e entendendo que Jesus Cristo era o Salvador, e decidem se entregar para Cristo. A exemplo da família de Estéfanas, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, Crispo, o chefe da sinagoga, e Gaio, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, Romanos capítulo 16, versículo 23. Ora, mas mesmo diante de tanto crescimento espiritualmente falando, mesmo depois de ver a bênção de Deus sobre a sua vida e outras pessoas se entregando a Cristo, a perseguição por parte dos judeus continuou, e grande, de maneira que a comunidade se mudou para a casa de um certo justo. A partir de então, vários outros grupos se formaram nas casas, e a semente das boas novas de salvação, ela foi sendo plantada nos corações dos habitantes da cidade de Corinto, a ponto desta cidade e desses irmãos se constituírem como igreja e se desenvolverem e continuarem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não parou de plantar, de semear, mesmo na ausência, mesmo não estando na cidade de Corinto, isso mesmo. Já na sua terceira viagem missionária, na cidade de Éfeso, o apóstolo tinha a preocupação de saber como estão os irmãos da cidade de Corinto. Paulo não era um pregador irresponsável, não era alguém que pregava e que depois esquecia o que havia pregado e as pessoas para quem ele pregou e não queria saber como essas pessoas estavam. Ele estava ausente fisicamente, mas trazia no seu coração e na sua lembrança a igreja da cidade de Corinto. Por essa razão, ao receber informações, infelizmente nada boas a respeito dos crentes da cidade de Corinto, ele enviou Timóteo, seu filho na fé, para Corinto com o objetivo de reorganizar a igreja que estava dividida. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 10 e 11. Era como se Paulo quisesse dizer: Timóteo, eu não posso ir à cidade de Corinto agora, mas eu estou preocupado com a situação dos nossos irmãos. Por favor, Timóteo, vá à cidade de Corinto para que a igreja não se perca, para que nenhum dos nossos irmãos se percam, Timóteo. Só que, queridos irmãos, as palavras de Paulo para reorganizar a igreja não eram fáceis, não eram palavras nada agradáveis aparentemente. Por isso, quando Timóteo retorna com notícias da igreja, informando a Paulo que alguns irmãos proferiam com o intuito de deturpar a pregação paulina, ele se vê na necessidade de fazer algo mais. Ele sabe que essas informações que Timóteo lhe trouxe, essas informações estão crescendo como ervas daninhas no seio da igreja. Ele está
preocupado com tudo que está acontecendo na cidade de Corinto. Imediatamente ele reage, ele toma uma atitude e escreve uma outra epístola, agora enviada à igreja da cidade de Corinto por meio de Tito, para rebater, para refutar os falsos mestres que estavam disseminando falsos ensinamentos no meio da igreja. Ele estava preocupado, por isso ele queria refutar todos os falsos ensinamentos com a preocupação de proteger a igreja de Jesus Cristo. Sim, repito mais uma vez, Paulo estava ausente, mas continuava plantando a palavra de Deus através das suas cartas, das suas epístolas, no coração dos irmãos da cidade de Corinto. Paulo, ele percebe que apesar dos pesares, apesar das dificuldades, ele percebe que precisa render graças, agradecer pelo crescimento solidário dos irmãos da cidade de Corinto. Ainda na sua terceira viagem missionária, Paulo reencontrou-se com Tito, que já estava retornando da cidade de Corinto depois de levar a carta. Paulo agora estava preocupado com a reação que os coríntios tiveram com a forma enérgica necessária que ele utilizou-se através da epístola para falar com os irmãos da cidade de Corinto. Mas Tito trouxe-lhe boas notícias, pois a igreja havia recebido a sua mensagem com respeito e ainda havia realizado uma coleta para ajudar os irmãos necessitados de Jerusalém. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 6 a 7, capítulo 7, versículos 6 e 7, capítulo 13, versículos de 13 ao 16. Paulo, diante dessa atitude dos irmãos da cidade de Corinto, alegrou-se, pois ele vislumbrava, percebia de alguma forma o amadurecimento dos crentes coríntios e rendeu graças a Deus na frente dos macedônios pelo amor e disponibilidade dos coríntios em ajudar a igreja em Jerusalém. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 7, eu quero ler com vocês, versículo de número 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Ele está agradecido diante dos macedônios pelo trato, pela maneira que os irmãos receberam Tito e por tudo que os irmãos haviam falado a Tito. A ação dos coríntios, ela é contagiante
e a igreja da Macedônia, Filipos e Tessalônica, também mobilizou-se para organizar uma grande coleta, levantar uma oferta entre os irmãos, entre as igrejas, para atender a necessidade dos irmãos da cidade de Jerusalém. Já no segundo tópico desta lição, Apolo, ele regou a semente plantada por Paulo. Paulo teve a nobre missão de chegar à cidade de Corinto, pregar o evangelho e estabelecer a igreja naquela cidade. Mas coube a Apolo a missão de regar a semente plantada pelo apóstolo Paulo. Atos, capítulo de número 18. Nós vamos perceber, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Sim, ele tem a missão, ao chegar em Corinto, de dar continuidade à obra de Deus. Paulo semeou, mas alguém tem a missão de regar, cuidar da semente para que ela germine, cresça e produza. E tudo isso coube a Apolo. Apolo, que foi um homem cheio de sabedoria. Sim, este homem, cujo nome é uma abreviação de Apolônio, era um judeu da diáspora. Ele era de origem judaica, porém era um homem de cultura grega, natural de Alexandria. Este homem destaca-se em toda a sua trajetória por sua eloquência na oratória e pelo conhecimento profundo das escrituras sagradas judaicas. Suas mensagens eram pregadas de maneira profunda e eloquente, a ponto de convencer os homens do seu estado e reconhecerem que precisavam de Deus, pois ele os convencia a ponto de perceberem a necessidade de se converterem através da exposição das sagradas escrituras, pois ele era, capítulo 18, versículo 24, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este mesmo Apolo, também além de ser um homem sábio, versado e poderoso nas escrituras, ele tem a nobre missão de suceder ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Enquanto Paulo continuava a sua segunda viagem missionária, Apolo chegou à cidade de Éfeso, capítulo 19, versículo 1. O seu conhecimento das escrituras e eloquência de imediato chamaram a atenção de Áquila e Priscila, que perceberam que os seus discursos eles eram tremendamente profundos, uma verdadeira demonstração de conhecimento das sagradas escrituras. Porém, faltava-lhe alguma coisa, faltava-lhe a experiência pessoal com o Evangelho de Jesus Cristo. Diante disso, Áquila e Priscila convidaram Timóteo
para ficar em sua casa. E enquanto ele permaneceu na casa do casal, Áquila e Priscila começaram a falar para Apolo sobre o Evangelho, que é poder de Deus para Apolo. Ora, se Apolo já era um homem profundamente versado e poderoso nas Escrituras, imagine agora como um profundo conhecedor do Evangelho, que é poder de Deus. Mas chama-nos a atenção é que mesmo sendo Apolo um homem de alto conhecimento e um homem reconhecido pelos outros por conta da sua desenvoltura, ele simplesmente assume a função de discípulo, de aluno, alguém que estava acostumado a ter as plateias para lhe ouvir, expondo as Escrituras de forma eloquente e poderosa. Ele humildemente senta-se para aprender aos pés de Áquila e Priscila sobre tudo do Evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos de Éfeso enviaram Apolo para Corinto com a carta de recomendação aos presbíteros da igreja. Quando ele sai de Corinto, os irmãos percebem: ora, Apolo, você não pode sair daqui de mãos vazias. Tome, nós queremos que você leve esta carta de recomendação para que os presbíteros da igreja saibam que você é uma pessoa de Deus, que passou por aqui anunciando as sagradas Escrituras com zelo, com cuidado, de forma eloquente e poderosa. O conhecimento, a eloquência e a excelente oratória, ao rebater vigorosamente os judeus em público, despertaram a curiosidade dos coríntios, atraindo a atenção desses homens que amavam o saber, que amavam o conhecimento, que amavam a oratória, e Deus usa Apolo para atrair a atenção desses homens através das suas qualidades, mas o foco era trazê-los ao conhecimento da verdade das Escrituras sagradas, de maneira que a palavra de Deus na cidade de Corinto crescia poderosamente e prevalecia. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Mas além disso, vamos observar que além da eloquência, além da desenvoltura de Apolo na exposição das Sagradas Escrituras, ele contribuiu e muito para que os cristãos da cidade de Corinto se fortalecessem na fé. Na primeira carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 3, versículos 4 ao 9, Paulo destaca de forma especial o trabalho realizado por Apolo. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículos 4 ao 9, ele destaca: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei,
Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Percebamos, repito mais uma vez, que o apóstolo Paulo, ele faz menção honrosa a Apolo, pois Apolo era alguém que havia conquistado um grupo de pessoas na cidade, na igreja de Corinto, a ponto de defenderem uma bandeira com o nome dele. Eu sou de Apolo. Mas Paulo sabe plenamente. Isso aqui é interessante para a liderança da igreja no século 21. Paulo sabe muito bem que a chamada que recebeu de Deus ninguém toma. Por isso ele faz questão de apresentar Apolo como seu sucessor no ministério da palavra em Corinto, mesmo que não tenha sido preparado nem enviado por ele para atender a igreja. Sim, duas lições muito importantes. Primeira, Paulo sabe que a sua chamada veio de Deus. Por isso ninguém ameaça a sua chamada. Segundo lugar, Paulo reconhece que ele tinha chamada de Deus, mas Deus não havia chamado apenas a Paulo. Ele sabia que Apolo também foi chamado por Deus para realizar a obra e a vontade de Deus no tempo e de acordo com a forma de Deus. Por isso que Paulo respeita o ministério de Apolo, mesmo este não tendo sido preparado, muito menos enviado por ele, por Paulo, para estar com os irmãos na cidade de Corinto. Sim, o apóstolo Paulo reconhece o ministério e a chamada de Apolo, ao afirmar que ele havia regado onde Paulo plantou. E agora, nós chegamos ao terceiro e último tópico desta lição. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. Ninguém faz a obra de Deus de forma solitária. Dentre tantos exemplos, repito, podemos destacar o exemplo maior, Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, na sua missão na terra, ele escolheu 12 para estarem ao lado dele. Depois, 70 para enviá-los a pregar o Evangelho. Depois, a igreja foi crescendo de forma maravilhosa e gloriosa, dando continuidade ao trabalho realizado pelo Mestre. Sim, a obra de Deus envolve muitos cooperadores. Os coríntios brigavam por seus líderes preferidos, e isso demonstrava a imaturidade espiritual e carnalidade. Mas Paulo, mesmo diante de tudo isso, fazia questão de em tudo mostrar para os coríntios que os olhos dele, que o coração deles, que a fé deles deveriam estar voltados para a cruz de Cristo. Por isso, Paulo ensinava os irmãos a buscarem crescimento espiritual. O apóstolo coloca-se na mesma posição de Apolo como cooperador
de Deus. Olha a expressão de Paulo. Porque nós somos cooperadores de Deus. Glória a Deus. Isso aqui é lindo, irmãos. Paulo demonstra a sua humildade, demonstra que sabe que ninguém na obra de Deus é maior nem melhor do que ninguém. Na obra de Deus somos apenas cooperadores. Paulo sabia disso. A minha missão, a minha cooperação foi apenas lançar a semente. Mas além de mim, Deus tem outros cooperadores, o que incluía Apolo. Por isso ele coloca-se na mesma posição de Apolo como cooperador de Deus. Pois Paulo e Apolo não tinham nenhum partido, nem compactuavam com a divisão provocada pelos partidaristas, pelos irmãos que haviam criado as suas facções. Não! Paulo e Apolo não comungavam com essas ideias. A preocupação deles era com o reino de Deus. Não era com grupos, não era com tribo. A visão era de reino, era maior. Para eles, os valores fundamentais do cristianismo eram a doutrina, a palavra e a fé. Não os pregadores. Pregadores passam. Líderes passam. Caem no esquecimento. Mas a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos e a fé no Cristo que foi pendurado no alto do Gólgota, crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, essas não podem ser esquecidas. Além do mais, Paulo defende que tanto ele quanto Apolo são apenas instrumentos de Deus para a igreja, assim como os demais cooperadores voluntários e comprometidos que atuavam na obra do Senhor. Os cooperadores têm a simples missão de plantar e regar, mas o crescimento compete restritamente a Deus. E Paulo e Apolo tinham essa consciência. Eles reconheciam que sem o Senhor não haveria crescimento. Lembra de João capítulo 15, versículo 5? Foi o próprio Jesus quem falou: sem mim nada podeis fazer. Portanto, quando Paulo fala para os irmãos utilizando-se da metáfora da lavoura, simplesmente ele quer dizer que o lavrador pode preparar a terra, lançar a semente, a melhor das sementes, adubar, limpar, ter todos os cuidados necessários, mas somente Deus é quem pode fazer a semente germinar. Você pode ser o melhor pregador, a melhor cantora, o melhor obreiro, a melhor serva, a melhor obreira, como queiram chamar, mas independentemente do que fizermos, só poderemos plantar e regar, porque o crescimento quem dá é Deus. Por isso Paulo adverte os coríntios que os méritos devem ser atribuídos a quem tem o poder de fazer a semente germinar, Deus, e não aos lavradores, nem a Paulo, nem a Timóteo, nem a quem quer que seja.
Com o trabalho de Paulo, Apolo e dos demais cooperadores, Deus deu crescimento. E a igreja de Corinto expandiu-se por toda a província da Ásia, tornando-se um núcleo reconhecido do cristianismo em toda a região. Glória a Deus. Por fim, nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição: disposição para servir. O último subtópico da lição. Paulo e Apolo estavam seguindo o maior exemplo, o exemplo perfeito. Estavam seguindo o exemplo de Cristo, que não veio ao mundo para servir, que veio ao mundo para servir, melhor dizendo, e não para ser servido. Mateus 20, 28. Há um desejo no coração de todos que servem a Cristo, que é o de servir a sua igreja, e servir com zelo, com amor e com dedicação. Na sua última refeição com seus discípulos, Jesus lavou-lhe os pés para ensiná-los a nobre missão de servir uns aos outros. Assim, Paulo reconhecia seu lugar de coadjuvante e servo de Deus. Essa disposição para servir deu-lhe confiança ao se deparar, inclusive, com a morte. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Infelizmente, na atualidade, muitos não compreendem o exemplo de Jesus, nem o exemplo de Paulo, nem o exemplo das primeiras igrejas cristãs. E ao invés de terem o prazer em servir, o objetivo maior deles é serem servidos. Mas que Deus em Cristo, nos últimos dias mais do que nunca, desperte no coração da igreja cristã brasileira o desejo de servir e não de ser servida, de maneira que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida e que outras vidas venham e cheguem, tenham o pleno conhecimento da verdade e aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Dessa forma, nós finalizamos esta lição afirmando que na lição de hoje vimos que o apóstolo Paulo usou a metáfora da plantação, demonstrando que todos nós somos apenas cooperadores na obra de Deus. Podemos ter habilidade para arar, plantar, regar, podar, dentre tantas outras atividades na lavoura de Deus. Mas precisamos ter pleno conhecimento, lembrar sempre disso, que o crescimento só quem dá é Deus. Por isso, o Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todos os momentos, em todas as circunstâncias e em todas as áreas de nossa vida, jamais o homem. Glória a Deus. Queridos, assim nós finalizamos esta lição, a lição de número 7, é Deus quem dá o crescimento. Mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 8, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.